Boa noite, estamos começando o Contraditório dessa segunda-feira, o nosso programa que é o debate político que realmente tenta trabalhar os temas que mexem com a sua vida. Nosso programa hoje vai buscar um tema bastante contraditório e ligado à política, mas de uma maneira que de repente você não se apercebeu enquanto debate político, que é a questão trabalhista. Como nós falamos aqui constantemente, tudo o que envolve a sua vida é política. E como temos visto na mídia que existiram mudanças na lei trabalhista, muitas vezes em favor dos empregados, outras em favor dos empregadores, fica essa questão, qual é o ponto ideal? Afinal de contas, sabemos que se for tudo para um lado, o outro fica desguarnecido. E aí o processo emperra. Então, nosso convidado de hoje é advogado trabalhista, e até posso falar, é amigo pessoal também, é o doutor Edson Veras. Doutor, seja bem-vindo ao Contraditório, uma boa noite. Uma boa noite a todos, que a gente possa fazer um debate, né, para estabelecer essa vinculação do direito do trabalho com a política e esclarecer os telespectadores. Maravilha. Vou começar então, Edson, pelo seguinte. Estávamos conversando aqui nos bastidores sobre um artigo, né, que o doutor Edson recentemente publicou no Jornal Popular, aqui em Goiânia, onde ele trazia muito bem essa ideia de que não adianta defender só o reclamante, né, como se diz, o empregado, ou só a reclamada, que geralmente é a empresa, porque muitas vezes se tender só para um lado vai gerar problema no processo, né? E aí a gente tem percebido que muitas pessoas talvez não entendam isso, né? Elas tentam te colocar ou do lado do patrão ou do lado do empregado, né? Parece que a sociedade se acostumou desde a Guerra Fria com essa bipolaridade. Ou tem que ser uma coisa ou tem que ser outra. Na sua visão, enquanto advogado, o seu papel é mais defender o empregado, o empregador, ou você tenta realmente defender, fazer a mediação? Como é que funciona? Como profissional e como advogado, né, como profissional, eu defendo o que me contrata, não é? Então, ou o empregado ou a empresa, mas como operador do direito, não é? A gente faz uma análise global da evolução do direito como um todo. Inclusive, esse artigo que foi publicado no sábado, ele teve esse objetivo: fazer uma análise das últimas alterações do direito, tanto na questão legal quanto jurisprudencial, para mostrar que, na minha ótica, na conclusão daquele artigo, o direito do trabalho ele evoluiu mais positivamente para o empregado e pesou mais para a empresa. Tanto que o título do artigo é Direito Trabalhista, o empregado ainda está no lucro. Sim. Pois então, essa situação, talvez agora o nosso telespectador que está acostumado a nos ouvir falar só sobre política, e quando a gente fala de política aqui, muitas vezes tem algum prefeito, algum deputado, algum vereador, ele se pergunta, mas, e aí, cadê a política nisso? E é aquele ponto, essa evolução do direito trabalhista, então, como você colocou, mais favorável aos empregados, pode ter a ver com a orientação do Partido dos Trabalhadores, que está no governo há 12 anos, ou isso já vem desde antes mesmo do próprio PT estar no poder? Olha, fica a reflexão para cada um. A gente vai dar os elementos e cada um chega à sua conclusão. O direito do trabalho está fortemente ligado à política. Basta dizer que a CLT, não de 1943, foi idealizada e foi lançada por Getúlio Vargas, que era um governo populista, e trouxe uma série de direitos para os trabalhadores de modo geral. E no contexto atual, isso também ocorre. E isso é para o telespectador, isso que eu vou passar, para ele chegar à sua própria conclusão. Recentemente nós tivemos alteração na CLT no que diz respeito à periculosidade. A CLT diz que determinadas funções têm direito a receber um adicional de 30% a mais em relação ao salário como adicional de periculosidade. Originalmente, é o trabalhador que lidava com combustível, com explosivo e com eletricidade. Às vezes, Marcos, o cliente ele te procura, ele fala assim, doutor, eu trabalho e expõe a função dele. Realmente, se for analisar sobre o aspecto do perigo de modo geral, é um trabalho perigoso. Mas eu vou explicar para ele que o conceito da periculosidade é um conceito legal. O trabalho dele tem que estar especificado na lei. Tem direito à periculosidade aquelas funções específicas. Pois bem, recentemente
essa periculosidade foi estendida aos vigilantes e, mais recentemente, aos trabalhadores em motocicleta. Aí eu questiono, será se essas são as funções mais perigosas dentre aquelas que não estavam alcançadas pela eletricidade, pelo combustível, pelo explosivo, ou será se ela é a mais abrangente? Quando fala em vigilância, não é? O tamanho dessa categoria. Quando fala em trabalhador em motocicleta, o tamanho dessa categoria. Isso é um questionamento. Teria isso alguma relação com o populismo e com a política? No artigo eu até uso um termo, fazer caridade com o chapéu alheio. Será se essa é uma decisão política ou se é uma decisão visando a questão do direito do trabalho e do trabalhador mesmo? Então, essa questão que você trouxe é muito importante que seja debatida, que é a do populismo. Às vezes as pessoas não têm muito bem a compreensão do que é esse populismo. Se a gente observar, a cidadania ela é constituída, a partir de alguns teóricos, do direito civil, direito político e direito social. E os governos populistas tendem a tentar criar ampliar a sua imagem, vamos dizer assim, concedendo direitos sociais aos grupos para tentar aí fazer uma imagem de pai dos pobres, ou mãe de alguma coisa, ou pai dos trabalhadores, como foi Getúlio. E muitas vezes essas medidas populistas não olham o lado de lá da coisa, como você colocou, fazer caridade com o chapéu alheio. Quando há alguma alteração na CLT, e aí que beneficia os trabalhadores, aqui que fique claro, são alterações muitas vezes legítimas, não tem questionamento em relação a isso. Porém, há também uma conversação com a classe dos empresários para saber qual é o limite, porque falar, olha, eu vou aumentar agora o benefício para os advogados, mas não vou falar com quem contrata o advogado, ele vai só assimilar o impacto. Como é que funciona isso? Normalmente existe o processo legislativo, essas alterações elas precedem de debates nas comissões do Legislativo Federal até chegar no ponto de ser promulgado. A questão é que hoje me parece que está tão difícil esse debate parece que ele é só pro forma dentro do meio político. Porque me parece que quando o resultado ele já é planejado, ele já é esperado, ele vai acontecer independentemente do movimento político que tenha ou da forma que esteja sendo feito. Um bom exemplo é a questão do acréscimo da alíquota, da oneração da folha de pagamento, que nós tivemos notícia que o presidente do Senado devolveu para o Poder Executivo, entendendo que aquela não era a forma correta e tinha que vir através de projeto de lei. Passa como emenda e de imediato já vem como projeto de lei. O que eu quero dizer é que existe sim esse processo de debate social. A gente pode teoricamente dizer que até esses debates nas comissões parlamentares é um debate social, afinal de contas ali estão o povo representado por aqueles políticos, mas quando o resultado ele já é planejado, dificilmente acontece dele ser barrado, ele pode ser retardado. Por exemplo, essa questão mesmo do adicional de periculosidade não é algo recente não, passou por todo esse processo legislativo e às vezes ele é engavetado, ele é esquecido e no momento oportuno ele é trazido à tona, muito das vezes com muita negociação política. Por exemplo, vamos pegar uma outra questão do direito do trabalho. Então a PEC do trabalho escravo. A PEC do trabalho escravo ela se arrastou por muito tempo. O que é que diz essa PEC? Resumidamente, ela trata a questão do direito de propriedade, que é um direito constitucional. Em relação a narcóticos, hoje se uma propriedade rural, por exemplo, ela tem uma plantação de drogas, ela é expropriada. O governo ele rompe aquele direito de propriedade garantido constitucionalmente. Em relação ao trabalho escravo, da mesma forma. Então a PEC do trabalho escravo, que já foi promulgada, ela passou bastante tempo passando por esse processo legislativo, hoje também, se for identificado o trabalho escravo em alguma propriedade, ela pode ser expropriada. Só que, detalhe, é que na PEC do trabalho escravo ficou pendente a definição do que é trabalho escravo.
Então, tudo isso é esse processo de debate com a sociedade, porque enquanto a sociedade pressionava para que essa PEC fosse aprovada, existia o interesse de que ela permanecesse em tramitação. E o meio termo para que chegasse ao resultado final dessa tramitação é que ela foi promulgada, mas pendente de uma regulamentação. É só para justificar essa questão existe a participação, mas nem sempre ela é efetiva, ela tem resultado. Porque aí tem que perceber que os legisladores também são políticos. E se são políticos, também podem adotar o populismo. O populismo não é prerrogativa só do executivo, não. Então, de repente, aquele deputado, aquele senador quer aparecer mais na mídia, ou quer conquistar mais o coração dos eleitores de alguma categoria, vai ser a favor ou vai ser contra. E aí a gente está precisando ir para o intervalo agora, mas um ponto que o Edson colocou, não foi definido trabalho escravo. Não sei se você se recorda, telespectador, mas há um tempo existiram denúncias de trabalho escravo em grandes fazendas de grandes políticos, né? Sim. Será que houve aí alguma motivação para que isso não ficasse especificado na lei? Pensa um pouquinho e já voltamos.